Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 53 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar sobre os malefícios da preguiça. Vamos tentar falar um pouquinho além daquilo que é o óbvio, né? A gente tende a ter na preguiça uma espécie de refúgio. Eu, pelo menos, sofri muito com isso. Hoje em dia, não mais. Assim, depende, né? Tem preguiça de outras coisas, né? Aqui nós vamos falar mais especificamente em relação a trabalho, mas obviamente a gente tem preguiça de outras coisas que não seja trabalho também. Como, por exemplo, fazer visitas sociais, né? Visitar pessoas, encontrar com pessoas e passar o dia com pessoas. Geralmente isso me dá uma preguiça grande, mas o assunto não é esse. Vamos falar um pouquinho sobre os malefícios da preguiça, porque a questão da preguiça não é só que você deixa de fazer algo importante, você deixa de produzir, você deixa de prosperar financeiramente, moralmente, não é só isso, né? A questão da preguiça ela vai um pouco além, porque ela traz umas consequências bem profundas, assim, e assim, tá meio que na moda, né, ser preguiçoso e tal. Hoje em dia a gente tem uma geração, hoje em dia não, né, isso é bem mais antigo e tal, mas a gente teve uma geração, há um tempo atrás, eu acho que nem é a última, foi a penúltima, que tinha os nem, né, não sei se vocês já ouviram falar, nem, tracinho nem, que eram pessoas que nem trabalhavam e nem estudavam, e é isso aí, são pessoas na idade adulta, acima de 18 anos, que estão de boa, do jeito que estão, e não tá afim de trabalhar, nem de estudar, nem de fazer nada, estamos aí na casa dos pais, né? E aí, esse tipo de coisa é bem preocupante, porque você imagina que vai ter um pessoal que vai ficar mais velho e que tá contando que vai receber uma aposentadoria aí, né? Afinal de contas, trabalhamos, contribuímos, pagamos tudo pro governo em dia e tal, vai chegar uma hora e falar assim, bom, agora eu boto as pernas para cima, alguém me sustenta, né? E aí a galera que tá vindo agora não tá sustentando nem a si mesmo, que dirá os que estão mais velhos, né? Então isso daí é um negócio meio preocupante. Então isso tem consequências muito importantes, mas são consequências morais também. E eu vou falar disso aqui porque eu acho que isso é pouco falado, né? Então vamos começar aqui. A primeira referência em relação a trabalho, ela vem de Gênesis, né? Ela vem de Adão. Adão foi não precisa ser religioso para pegar isso aqui, tá? É mais se você não for religioso, achar que não acredita nisso, que, enfim, né? Acontece às vezes. Pensa em Adão como se fosse um arquétipo, né? Pensa em Adão como se fosse uma espécie de homem primordial e tal. Do mesmo jeito que vocês ficam aí curtindo historinha de viking, né? Historinha do deus não sei o que, pra Valhalla e de não sei o que lá. Na hora que fala da Bíblia, a galera torce o nariz. É só fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Você imagina um arquétipo, uma coisa genérica, e aí você consegue extrair ali os ensinamentos, tá? Não tem necessidade de ser uma pessoa que acredita na questão do Gênesis e tal. Mas aí você pega o Adão. Ele tinha uma missão, basicamente. Ele tinha que cuidar do Éden, né? Só que aquele trabalho dele, aquela função dele ali, não dava trabalho, porque ele não tinha muito o que fazer. Ele não precisava, pelo que me consta, né? Não precisava plantar, colher, aguar, arar a terra, fazer esse tanto de coisa. As coisas simplesmente apareciam, ele tinha o trabalho de ir lá e pegar e comer e tal. Né? Também não precisava facilitar tanto, né? Mas ele tinha que ir lá no pé e pegar uma fruta, por exemplo. E aí eles não podiam, ele e a Eva, né, não podiam comer o fruto da árvore do bem e do mal. No trecho que conta que a Eva cometeu esse pecado, né, foi o pecado original, ele dá a entender que Adão estava perto, que Adão estava do lado. Então, ali já demonstra uma pré-preguiça, né, com aquele dever que ele tinha que cumprir. Então ele foi
totalmente negligente, né? Através da preguiça, ele não quis interferir, ele não quis se interceder entre a Eva e aquilo que era a missão, né, que foi dada por Deus. E aí deu a merda toda, né? Aí teve a queda e tudo mais. A partir desse momento, Deus amaldiçoou a terra e a partir dali ele poderia continuar usufruindo da terra, comendo, né, e usando, mas aí agora ele teria que trabalhar para isso. Então a gente começa aqui, né? A gente começa com a gente assim, né, Adão como homem fazendo a merda primordial, e a gente também tem essa inclinação. Ou seja, a tendência é que meninos e que jovens homens e que homens sejam preguiçosos. É mais fácil que um homem seja preguiçoso que uma mulher. Mais comum, né? Então, parte da disciplina que os pais precisam colocar na cabeça dos meninos é a questão do trabalho, é a questão de saber lidar com a preguiça, porque isso já vem de fábrica, digamos assim. Então, qual que é o problema de um garoto, né, um jovem, ser preguiçoso? É que ele vai tentar fazer as coisas na vida da forma mais fácil, da forma mais tranquila, da forma mais de boa, porque ele segue a lei do mínimo esforço, né? Quantas vezes eu não já ouvi, e eu imagino que vocês também, quantas vezes eu não já ouvi dos seus pais assim, pô, você nasceu no dia do cansaço? Pelo amor de Deus. Às vezes você... é engraçado lembrar disso agora, né? Imagina assim, por exemplo, meu pai trabalhando o dia inteiro, trabalhando pra caramba e tal, minha mãe às vezes trabalhando pra caramba também, e aí fazia, né, as coisas do trabalho, chegava em casa, fazia mais coisa em casa, e aí chegava lá e via a gente deitado o dia inteiro e tal, e aí pedia alguma coisinha assim, uma coisa à toa, né, uma coisa besta, assim, sei lá, pega lá uma água, pega alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa. Ah, cansado e tal. Puta, imagina que devia dar um ódio, cara. Mas e aí vinha isso, né? Nasceu no dia do cansaço, não é possível e tal. Então, esses filhos, esses garotos que vão ter a vida pautadas pela preguiça, né? Vão ter uma vida muito, muito difícil, porque vai ser uma frustração atrás da outra. Não é possível que uma pessoa passe a vida buscando o mínimo sacrifício possível, fazer o mínimo possível para o máximo de ganho, para o máximo de vantagem. Isso é basicamente a mentalidade do brasileiro, né? Eu não sei como é que isso é em outros lugares, eu conheço aqui. É basicamente a lei do menor esforço, assim, aplicada à enésima potência, e é isso. Isso é onde a gente vive. E aí o que acontece com esses moleques que vão crescer buscando sempre o mínimo esforço possível? Vai acontecer o que acontece hoje em dia, né? Grande parte dos adultos dependem dos pais. Grande parte dos adultos não conseguem ter no seu provento o seu sustento. Eles vão ter que buscar ajuda permanente do pai e da mãe, mesmo que tenha família, mesmo que já tenha filho. Quer passear com os filhos, precisa de ajuda. Quer fazer não sei o que, precisa de ajuda. Chega no Natal, aniversário, presente do menino, precisa de ajuda. Vai viajar, precisa de ajuda. Isso acontece bastante, né? Então, assim, você vê que, além deles terem errado, né, na hora de disciplinar o filho para não ter a preguiça e para ter o trabalho duro quando jovens, continuam fazendo quando adultos. Quando é que isso vai terminar? O dia que os pais morrerem, né? Porque aí não vai ter mais. A não ser que seja aquelas pensões de militares, né? Que o militar velho morreu, aí vai pegar a herança, aí tudo bem. Aí continua ficando. Mas fora isso, foram pessoas normais, assim, sei lá, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, era um empresário e tal, e sustentou o filho adulto, depois morreu. Aí vai dar problema com a herança, né? Então, esses filhos estão sendo permanentemente tratados, né, do jeito errado, e isso vai dar muito problema lá na frente. E pior que isso, publicamente esses filhos vão ser mal vistos, eles vão ter uma reputação ruim, porque a nossa relação com o trabalho, não sei se vocês pararam para pensar nisso, a nossa relação com o trabalho ela é uma relação de publicidade, ela é pública.
você geralmente trabalha para alguém. Então, se eu tenho um empregador, né, e eu trabalho muito mal, ele provavelmente vai falar isso com outras pessoas, se eu sou preguiçoso. Até porque, se eu sair dali e for para outro lugar, alguém vai ligar para esse cara para saber como é que era o meu trabalho. E ele vai falar. Por quê? Porque o trabalho é uma atividade pública. Você trabalha para alguém, fazendo alguma coisa para outros alguém, que são os clientes, né? Então, no geral, o trabalho ele precisa ter esse componente de publicidade pela sua própria natureza. Então, no final das contas, se você é preguiçoso e não gosta de trabalhar, a sua reputação vai pro ralo. Principalmente se você for de uma cidade pequena, né? Todo mundo conhece isso, todo mundo sabe quem são as pessoas que trabalham bem, quem são as pessoas que trabalham mal, né? Então, esse já é um problema sério. Outro problema muito importante é que o descanso digno, ele perde o sentido. Porque se você não trabalha, você já descansa o tempo todo, esse seu descanso ele não tem nenhuma dignidade. Nenhuma. Você precisa do descanso para que o seu trabalho não seja considerado uma escravidão, e você precisa do trabalho para que o seu descanso tenha um sentido. É uma via de mão dupla, né? As coisas se complementam. E aí eu posso voltar em Gênesis aqui, eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu já ouvi falar da questão da contemplação que Deus faz no 7º dia, né? Que ele construiu tudo, não sei o quê. E aí ele descansou e olhou e viu que foi bom. É o descanso. Algumas religiões usam esse dia como um dia que você não pode fazer nada, né? É o dia sabático, que seria o sábado, né? Que é o 7º dia. Então, esse descanso digno, ele perde o sentido se você não tem o trabalho digno. Entende como moralmente a coisa vai só piorando? E é muito engraçado quando a gente vê como que a nossa sociedade como um todo vai sendo estruturada, né? De uma forma muito, muito errada. Você vê, por exemplo, como funcionam as escolas, né? Desde cedo a gente é exposto a esse tipo de estímulo, né? É um estímulo à preguiça o tempo todo, porque quando você entra numa escola, né, primeira, segunda, terceira, não sei nem mais como é que está hoje a questão, mas tem as séries lá e você tem as provas ao longo dos anos. O que 99% das pessoas fazem? Elas não fazem praticamente nada, e aí na semana de prova estuda pra caramba e faz ali os pontos que precisa e passa. Ou às vezes nem faz os pontos que precisa e passa assim mesmo, porque, né, foda-se. Então, é um estímulo desde muito novo. Você passa 20 anos dentro da escola. É um estímulo desde muito novo de que a preguiça compensa. Porque você não faz nada o tempo todo, na semana de prova você estuda, e aí é isso. Então, assim, se fosse só uma questão de tirar nota na escola para passar de ano, ainda era mais tranquilo. Então, além desses problemas todos, né, da reputação ruim, da questão do problema moral do descanso digno que não vai ser digno, além da gente já ter esse problema do estímulo à preguiça na escola, toda essa consequência ela vai desaguar em uma coisa, e essa coisa sim ela é muito importante, muito perigosa, que é quando você é pago para alguma coisa e você procura fazer no menor esforço possível, aquilo ali começa a virar desonestidade e fraude. Você, quando trabalha desse jeito, você é uma fraude. Você está sendo pago para fazer um serviço bem feito. Está implícito na relação de trabalho entre duas pessoas que o trabalho precisa ser bem feito. Ninguém contrata uma outra pessoa para fazer um trabalho de merda. Não existe essa opção, né? Então, quando você está acostumado a já vir desde cedo com a sua disciplina abalada, você não tem disciplina, você tem uma preguiça acima do normal, faz tudo nas coxas e busca sempre o menor esforço, é muito provável que você tenha uma tendência a ser desonesto com quem te paga. E isso é um problema muito grave. Então, por isso que a função de um pai, nesse contexto todo, é a de aplicar no filho trabalhos físicos com alguma intensidade, com alguma frequência,
para que através do trabalho físico ele tenha contato com dificuldades, com o suor do rosto, com toda a questão moral que tem envolvido em fazer um trabalho decente para uma outra pessoa. Eu falei disso no episódio sobre o Relâmpago McQueen, né? Sobre o Doc. Foi uma live que eu fiz, eu extraí eu não vou saber agora o número, eu devia ter olhado isso antes, né? Mas se você colocar lá Pai Old School Doc Hudson, DOCHUDSON, você vai achar o episódio. É uma live que eu fiz, tem uns quase 40 minutos, falando da jornada do Relâmpago McQueen, né? Do filme Carros. E toda a parte benevolente da coisa, toda a bondade que emana ali do meio do filme para frente, vem do trabalho duro do Relâmpago. Então é esse tipo de coisa que a gente está buscando. Essa é a importância do trabalho bem feito, do esforço, e principalmente quando o trabalho é físico mesmo. O trabalho físico, ele desgasta o corpo, ele tem uma função muito parecida, ou na verdade ao contrário, né? A musculação tem uma função muito parecida com o trabalho físico, porque quando você descansa, quando você cansa o seu corpo, você descansa a sua mente e você se eleva, porque você entende as dificuldades daquilo e você passa a respeitar automaticamente pessoas que levam a vida daquele jeito. Então, isso tudo vai contribuir para que, moralmente, quando você for trabalhar, você seja uma pessoa que está acostumada a se dedicar, a dar o seu máximo e a não ter preguiça, porque você sabe que o seu trabalho é importante para toda uma gama de pessoas. Seja o seu empregado, o seu empregado também, né? Se você for dono de empresa e você for preguiçoso, você vai atrapalhar a vida de muita gente. Mas estou falando aqui na questão de trabalhar para alguém, né? Você vai atrapalhar a empresa da pessoa que te paga, provavelmente a empresa, né, se todo mundo pensar igual a você, a empresa vai quebrar, ninguém vai ter salário mais. Os clientes vão ter um serviço péssimo, de péssima qualidade, eles vão estar pagando para ter um serviço pelo menos razoável, né? Está implícito nisso, como eu falei, e o ecossistema todo vai desmoronar através da preguiça das pessoas. E aí, dentro dessa relação de trabalho, eu queria fazer só um último ponto, que eu acho muito importante, já que a gente começou falando de cristianismo, né, falando de Bíblia, sempre que chega no Natal, eu não sei se vocês já repararam isso, sempre que chega no Natal tem uma galera que começa a falar que Jesus era comunista. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ficar ouvindo isso. Eu de vez em quando, eu ouço isso na internet, né? Eu acho muito engraçado, porque se você pega o campo, né, relação de trabalho, você pega o que o cristianismo prega e você pega o que o marxismo prega, elas são coisas completamente opostas. Não é nem que é diferente, elas são coisas opostas. Por quê? Porque o marxismo, ele vem, né, da relação de exploração, ele é fruto, né, que o Marx olhou e viu e achou que o trabalho era um fruto de exploração do patrão pelo empregado, né? Então toda a teoria do Marx vai decorrer disso daí, valor-trabalho, toda essa questão, a superestrutura, toda aquela baboseira toda. E aí eu queria ler um pedacinho aqui da novena do trabalho de São José Maria Escrivá. Eu já falei dele aqui algumas vezes, tive contato com o trabalho dele, que é o Opus Dei, né? Mas eu não cheguei a me aprofundar no Opus Dei. Eu sei que ele fundou o Opus Dei, eu sei que isso é uma obra importante para muita gente, mas eu fiz várias vezes a novena de trabalho dele. Você tem dois objetivos fazendo a novena dele. Um seria para conseguir trabalho, tem uma parte lá específica para conseguir trabalho, e a outra seria para fazer um bom trabalho, fazer um trabalho bem feito. E eu queria ler um trecho aqui, só para vocês terem uma noção do que é a relação de trabalho de um cristão, comparado com o que é a relação de trabalho para um marxista. E aí eu quero que a próxima vez no Natal, que vocês tenham aquele primo maconheiro, vegano, gender fluid, que tem um chihuahua e alimenta uma planta, na hora que ele começar a falar esse tipo de coisa, você já tem argumento para discutir com ele. Eu fiquei imaginando, eu fui falando aqui, eu fiquei imaginando a aparência desse rapaz. Não recomendo. Presta atenção nisso daqui. Isso aqui é um trecho que está no... Deixa eu só ver que dia aqui, porque são 9 dias, né? É o
quarto dia, trabalho bem acabado. Então, na parte aqui de fazer um bom trabalho, São José Maria Escrivá fala assim: para que Deus me ajude a pôr todo o empenho em realizar o meu trabalho com categoria e com a maior perfeição possível, não o fazendo de qualquer maneira, convencido de que o trabalho mal feito não pode ser santificado, porque lhe falta amor, que é a condição imprescindível para que qualquer atividade humana seja agradável a Deus. Você vê que para realizar esse tipo de coisa, um trabalho com a maior perfeição possível para que seja agradável a Deus, não pode haver preguiça envolvida nisso aqui e também não pode haver conflito no meio disso aqui. É uma relação harmoniosa. Então, veja, é muito importante que um pai explique isso para o filho, que mostre isso para o filho e dê trabalho para ele, trabalho braçal, trabalho físico. Principalmente porque quando você é muito jovem, você não tem muitas habilidades, né? Você não vai conseguir um trabalho muito bom de cara. E aí um trabalho físico, um trabalho monótono, um trabalho repetitivo, um trabalho chato, talvez seja a única opção, mas dali você consegue, né, já começar e conseguir alguma experiência para galgar coisas melhores. Então, esse é o recado de hoje. Coloque os moleques para trabalhar, que sejam coisas bobas dentro de casa, que seja em ajudar em qualquer coisa que seja em, sei lá, mudar alguma coisa de lugar, que seja para fazer um reparo, fazer qualquer coisa. Coloquem para trabalhar, carregar sacola voltando do mercado, sei lá. Mas coloca, porque esse trabalho físico ele vai criando na cabeça da criança uma noção de que a preguiça não vai ser o caminho correto. Afinal de contas, tem pessoas contando com ele. E dependendo da idade, se for muito novinho, a criança ela tem um impulso meio que natural de tentar ajudar. A criança, dependendo da idade, ela não consegue discernir o que é brincadeira, o que é trabalho. Então, no final das contas, já é uma ajuda da natureza para que a gente consiga desenvolver isso desde cedo, né? Nas crianças. Então, esse é o recado de hoje. Eu queria falar disso aqui porque eu acho que é uma coisa muito importante. A minha própria relação com o trabalho foi uma relação muito distorcida. Eu demorei anos para ajustar minha cabeça da forma correta. E São José Maria Escrivá foi, com certeza, um dos pilares para que eu conseguisse chegar nisso. Eu queria passar isso aqui para vocês. Tem algumas coisas aqui do capítulo que se chama Preguiça e Trabalho Duro, do livro que chama Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. Tem algumas coisas desse capítulo ali também que eu citei aqui, para quem quiser se aprofundar, né? É um livro muito bom, que é focado na criação cristã de meninos, de homens. Tá? Quem quiser, depois me pergunta de novo que a gente troca ideia aí. E é isso. Me chama lá no meu Instagram, @o.pai.oldschool, para a gente trocar mais ideias sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.